Olá, alunos do terceiro ano. Para iniciar a nossa quarta avaliação, em nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as orações coordenadas. Na nossa terceira avaliação, nós estudamos a subordinação, todas as classificações das orações subordinadas, tanto as substantivas, quanto as adjetivas, quanto as adverbiais. Descobrimos que a relação de subordinação é uma relação de dependência entre as orações de um período. E a coordenação? Vocês lembram como é que se estabelece essa relação? As orações coordenadas são orações que estão relacionadas, trazendo uma mesma ideia, mas que apresentam autonomia uma em relação à outra. Isso significa que elas possuem sentidos independentes das outras orações a que se ligam. Ligação essa que pode ser feita ou não por uma conjunção, o que determinará sua classificação como sindética ou assindética, como veremos posteriormente. É importante lembrar aqui que a coordenação é a relação que se estabelece entre duas orações independentes, ou seja, que apresentam autonomia. Sintaticamente, uma estrutura de uma oração coordenada, de um período coordenado, não depende da oração principal, não depende da relação que uma complete o sentido da outra. Aqui, nós vamos ter entre essas duas orações uma relação de independência. Cada uma está com seu sentido completo, cada uma carrega sua estrutura completa. Isso significa que se eu as separar, se eu as dividir, elas vão permanecer com sentidos completos, sem precisar de uma outra oração para completá-las. Ao falar de orações coordenadas, deve-se lembrar do conceito de período composto. Período composto, recordem lá, temos duas orações, não é isso? Período simples, nós temos apenas uma oração. Essa oração é chamada de absoluta no período simples. Se o período é composto, nós temos duas ou mais orações, que no caso da coordenação vão se relacionar aí por meio da independência, elas são independentes. O período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Lembre-se de que orações são enunciados construídos em torno de um verbo e que podem ser sintaticamente analisadas. O período pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Vamos observar aqui os exemplos. Vim, vi e venci. Aqui nós temos três orações, ou seja, nós temos um período composto por coordenação ou subordinação? Coordenação, porque cada uma delas aqui, professora, uma oração pode ser um verbo sozinho? Pode, já falamos sobre isso. Vim é uma oração, vi é outra e venci é outra. E percebam aqui que elas estão ligadas por uma pontuação, por vírgula. Já a outra aqui de baixo, o outro exemplo, eles chegaram atrasados, que é a primeira oração, eles chegaram atrasados, mas conseguiram fazer a prova. Nós temos aqui a primeira oração e a segunda oração. Essas duas aqui, elas não estão ligadas por pontuação, elas estão ligadas por uma conjunção. Como é que eu classifico essa conjunção aqui? O mas. Alguém lembra? Mas ele é uma conjunção. Conjunção é coordenado, não é isso? Então, é uma conjunção coordenada. Conjunção coordenada. Sindética ou assindética? Sindética, nós vamos ver já já, é quando ela está ligada por conjunção. A assindética é quando ela está ligada por vírgula. Então, ela é sindética, né?
sindética, o que, gente? O mais é adversativo, né? Então, é sindética adversativa, porque traz uma ideia de oposição, né? Em relação à ideia que foi oposta a ideia que foi proposta na primeira oração. Então, essa daqui eu classifico como oração subordinada ou coordenada. Coordenada, períodos independentes. Oração coordenada, sindética, adversativa. E essa daqui é a conjunção que faz elas classificar dessa forma. A oração coordenada, ela é sempre a que é introduzida pela conjunção, viu? Não importa se ela está na frente, se ela está atrás, é sempre a que tem conjunção que é a coordenada. Aqui, nós temos essas orações ligadas por pontuação. Se a gente tem pontuação, a gente vai ver já já, que ela é classificada como coordenada assindética. Como coordenada assindética. Orações coordenadas assindéticas são aquelas que se ligam sem o uso de conjunção. Em geral, elas aparecem ligadas por vírgulas ou ponto e vírgula e ponto. Veja o exemplo. Ontem, Mário cantou, dançou e festejou. Observem aqui. Primeira oração, ontem Mário cantou. Segunda oração, dançou. E terceira oração, festejou. Aqui nós não temos a presença de conjunção entre essas orações. Elas estão ligadas por pontuação. Por isso que elas se classificam, então, como orações coordenadas assindéticas. Entrei, ninguém me viu. Também, separada aqui por ponto e vírgula, assindética. As orações coordenadas assindéticas são aquelas, então, de períodos compostos por orações independentes que estão ligadas por pontuação e não por conjunção. Já as sindéticas, em oposição às assindéticas, elas estão ligadas por meio de uma conjunção utilizada, podendo ser. Aí aqui a classificação dela é de acordo com a conjunção. Ela pode ser aditiva, como vocês já sabem, adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa. Então, elas vão se classificando de acordo com a conjunção que elas que as ligam, e essa conjunção é que faz essa classificação das sindéticas. Vamos começar aqui pelas aditivas. Fácil, fácil. Orações coordenadas aditivas dão uma ideia de adição, é claro, né? De soma, de acréscimo. De adição. As orações encadeadas indicam um acréscimo umas às outras. Pode-se dizer que, de certa forma, elas estão em sequência. Veja o exemplo. Elas não apenas estudaram, como também tiraram a nota máxima. Então, é um acréscimo aqui de uma ação em relação à ação já expressa na oração principal. Ou exemplo de outras conjunções aditivas aqui. O e, o nem. Se fosse uma locução, eu poderia trocar aqui também por mas também. Elas não apenas estudaram, mas também tiraram a nota máxima. Percebam que vocês utilizam essas conjunções na produção da redação de vocês como elementos de coesão do texto. Então, se eu quero trazer uma ideia para o meu texto de adição, eu vou usar uma oração coordenada aditiva, sindética aditiva. E as conjunções que introduzem elas são essas que a gente mencionou, o e, o nem, o como também, assim como, que dão uma ideia de adição. E as adversativas? As adversativas, elas possuem um sentido de oposição, de uma contrariedade, podendo caracterizar, portanto, uma ideia de contraste, né? Exemplo, ela acordou tarde, mas não perdeu o ônibus. Olha aqui, ó, uma sem o i aí, que indica uma ideia de oposição, de contraste. Aí aqui é fácil lembrar quais são as outras conjunções adversativas. Porém, no entanto, entretanto, contudo.
As alternativas, é claro, dão uma ideia de escolha, né, de alternância, de opção. As orações alternativas indicam opção, podendo exprimir o pensamento que se exclui ou alternativas. Tá bom? Então, ela também pode dar uma ideia de exclusão quando eu uso uma conjunção alternativa. Exemplo, ou você estuda ou não poderá mais sair aos finais de semana. Percebam que as orações coordenadas cinéticas alternativas, elas são as únicas que, tanto a primeira oração quanto a segunda oração, são introduzidas pela conjunção alternativa. E aí outros exemplos podem ser quer, ora quer isso, quer aquilo, quer, ora, ora come, ora brinca, né? Quer, ora, seja. As coordenadas conclusivas trazem, então, a ideia de conclusão. Para receber essa classificação, a segunda oração apresenta uma conclusão do raciocínio desenvolvido na primeira. Então, eles estudaram muito daqui a primeira, aí uma conclusão. Logo, tiveram um bom desempenho na avaliação. Logo, introduzindo aqui a conclusiva. Então, a gente tem o logo, tem o portanto, também aqui pode ser o por isso. E para concluir, nós temos as explicativas. Explicativas que possuem o sentido de uma explicação. Nesse tipo de construção, a segunda oração traz uma explicação acerca de uma declaração contida na primeira oração. Exemplo, não ande desagasalhado, pois faz mal. Aqui, uma explicação. E além do pois, a gente pode ter aqui também o por. Recordaram aí as relações de coordenação entre duas orações, entre um período composto? Lembrando que são orações independentes, que podem ser sindéticas ou assindéticas, ligadas por pontuação ou por conjunções. Se forem ligadas por conjunções, a gente vai ter essas 5 classificações aí, dependendo da conjunção que introduz elas. Como nós havíamos estudado subordinação, o conteúdo de vocês pedia que a gente também desse a coordenação. Como ela era mais simples, eu deixei para a gente introduzir ela agora nessa nossa quarta avaliação, nesse nosso primeiro assunto, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ainda a respeito das orações coordenadas, pode me mandar uma mensagem, que na próxima aula nós iremos fazer um exercício assim com questões nível Enem, envolvendo a coordenação. Tchau, tchau, queridos!